E eu converso agora com o músico, compositor, luthier e artista plástico Fernando Sardo. Ele que se apresenta logo mais à noite aqui em Araçatuba vai bater um papo com a gente sobre o seu estilo e também sobre os instrumentos que fabrica. Bom dia, Fernando. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, né? Mas estendo o convite, assim, o agradecimento pelo convite também da TV e tudo, mas e também da cidade por ter me acolhido aqui. Falei luthier, muita gente não sabe o que é. Luthier é um artista, uma pessoa que fabrica instrumentos musicais. Eu gostaria de saber como é que começou essa história. Bom, essa história começou, acho que de criança mesmo, então vai ser uma história muito longa para vou tentar resumir. Vamos resumir. Resumir bem. Mas assim, começou assim com a curiosidade, né? Mas eu me aprofundei depois, fui estudar faculdade de música, resolvi fazer meu próprio violino. Antes eu já havia construído guitarras elétricas, contrabaixo, mas aí na época da faculdade eu me apaixonei mais, me identifiquei mais com a música acústica. Primeiro, na década de 80, né, eu comecei a reproduzir e ir atrás de instrumentos fora do meu mundo da universidade. Primeiro eu fiz o violino e depois eu comecei a me interessar em fazer instrumentos de outras culturas. Então fui atrás das colônias que tem aqui na nossa região, na Grande São Paulo, né, tem no nosso estado de São Paulo todo. Sempre tem alguém que é de uma colônia árabe, indiana, perto. Se a gente começar a cutucar, procurar, vai achar. E ali eu fui atrás, eu comecei a fazer cítara indiana, koto japonês, fui ter aula dos instrumentos, não tinha como estudar, me atrevi a fazer. Alguns davam certo logo de cara, outros tive que ir treinando mais, assim. E depois, com isso, me inspirou a inventar instrumentos musicais. Aí eu não parei mais, porque eu acabei mexendo com diversos materiais, cabaça, bambu. Era isso que eu ia perguntar para você. Quais são os materiais que você utiliza? Então, que são diferentes. Na parte de luteria tradicional, que foi naquela época, eu usava as madeiras convencionais e tal. Mas depois eu comecei a pesquisar. Poxa, eu fiz um violino. Será que dá certo fazer um violino usando como a caixa acústica a cabaça? Aí eu me atrevi, fiz lá um violino com cabaça. Depois, será que dá certo um feito com latas? E o barato... O som é o mesmo, Fernando? Não, então, esse que é o legal, porque cada um te dá um timbre diferente, uma sonoridade diferente. Na hora de compor, ele acaba enriquecendo a composição. Acho que eu me sinto, na hora de fazer a composição, mais autêntico, mais autônomo, pelos timbres, pelas sonoridades ou até o corpo do instrumento, a possibilidade musical que ele vai abrindo para mim, né? Então, exatamente, é muito personalista, né? É uma coisa sua mesmo. O que eu acho que é gostoso para um artista estar realmente criando, né? Assim, então bem original. Então eu gosto de criar instrumentos para depois criar música. E como eu falei, no começo eu usei cabaça, bambus, materiais mais orgânicos, pedra, argila, né, madeiras. Depois eu comecei também a explorar latas, tubo de PVC, plástico, borracha, papel, tudo para fazer instrumentos de corda, sopro, percussão. E depois ainda comecei a fazer esculturas sonoras também. Daqui a pouquinho você vai explicar pra gente o que são essas esculturas sonoras, mas o fato é que você produz instrumentos de corda, instrumentos de sopro e também de percussão, né? Sim, isso. E o que são essas esculturas? As esculturas, aí é onde eu chamo de... É o lado do artista plástico? É o lado do artista plástico, onde eu acabo integrando, junto com a luteria, né, que é num instrumento, algo plástico, visual, que também acabei descobrindo que isso... Que também pode ser tocado? Que são para serem tocados. Também é um Tudo é para ser instrumento. tocado, né, exatamente. Então essas esculturas, eu tenho esculturas que eu levo para o palco junto com os instrumentos, então tenho várias esculturas atualmente na apresentação que eu estou fazendo, eu estou trazendo 10 esculturas que se integram com mais 40 instrumentos, desde pequenos a grandes. Então tem flautas, instrumentos de palheta, que são menores, né, tambores e instrumentos de percussão, marimbas e tal, né? Mas tudo com material alternativo. Então, um vai ser de cabaça, bambu, PVC. Plasticamente o palco fica bem interessante também. Tá certo. E o show é logo mais à noite, né? Hoje, que é dia 30 de novembro, o último dia do mês, sexta-feira, lá no Teatro Castro Alves, a partir de que horas? 8h30. 8h30 da noite. 8h30 já começa, então tem que chegar lá um pouquinho antes, assim, uma meia horinha antes, para garantir um lugar. E o Teatro Castro Alves fica na Rua Duque de Caxias, número 29, no centro. Bem, o Fernando está aqui porque ele foi convidado
a participar de um evento que está sendo promovido em Araçatuba, que é o Olhar Arte, que reúne aí exposição de artistas plásticos, tem colagem, tem fotografia, tem quadros, e essa mostra está sendo realizada até hoje lá na Casa de Cultura Adelino Brandão, que é no mesmo endereço do Teatro Castro Alves, também em Rua Duque de Caxias, número 29. Quem ainda não passou por lá, ainda dá tempo de ver, né? Ô, Fernando, não tem como a gente mostrar para os ouvintes, né? Você está aqui com um instrumento de cordas. Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte que instrumento é esse, como é que você fez, que material você usou. Tá, esse aqui é um instrumento que ele é de cabaça, é uma cabaça bem grandona, né? Eu trouxe ali do mercado modelo lá em Salvador, numa viagem que eu estava fazendo, e o braço é de madeira, os braços, né? Porque são dois braços. Eu tocava antes a cítara indiana, né? O sitar, né? Que é o mais correto, mas no Brasil a gente chama de cítara indiana, que é um instrumento oriental. Eu tocava também a viola caipira. Aí como eu sempre percebi a sonoridade, ainda mais na viola afinada de uma maneira mais nordestina, ela me lembra muito a sonoridade, né, do sitar. E tocar os dois juntos era uma coisa que eu queria fazer, e acabei fazendo um instrumento que eu chamei de citarola, onde tem dois braços. Um braço então une a viola com a cítara. A cítara. Então tem um braço de cítara indiana, do sitar, e o outro braço é viola caipira. Então ele acaba integrando o Oriente com o Ocidente, né? Então, aqui é o sitar. E aqui é a viola. Sensacional, muito bom e muito original, muito interessante. É aquilo que você falou, é o Oriente com o Ocidente, né? Sim, é uma Essa coisa... composição, o que você tocou aí? Toquei um trechinho de uma música chamada Ciclo das Águas. Que é sua. Que é minha, né? E que foi uma coisa que nasceu ali olhando... Eu sou do lado de Santo André, né? Então, Santo André, a cidade, tem a parte urbana, ela se estende até ao topo da Serra do Mar. E lá tem um mirante que chama Paranapiacaba, que é a região que os índios chamavam de lugar de onde se vê o mar, né? Que significa Paranapiacaba. E de lá eu vejo, assim, você está no mirante, você vê Santos, vê um pouco do Guarujá, até a Praia Grande, até onde você alcança, a vista alcança, assim, né? Num dia claro. Só que você olha bem para baixo, tá ali Cubatão jogando aquela chaminé para São Paulo, aquela fluindo. E eu ficava pensando assim, nessa coisa da água, que a gente polui tanto, que desce a serra, cai no mar, chove de novo. Ela acabou nascendo dessa imagem, assim, para mim. Apesar de ser uma música instrumental, a viagem imaginária foi essa, né? Tá certo. Muito bom.